Nós já vimos os super-heróis caírem na porrada entre si muitas vezes, seja nos quadrinhos ou nos cinemas. Em alguns momentos isso acontece quando eles se encontram pela primeira vez, tendo o mesmo propósito em comum, ou quando não compartilham do mesmo ideal. Assim como vimos em Guerra Civil, onde por conta da lei do registro dos heróis, os que concordam com o tratado ficam do lado do Homem de Ferro, e aqueles que não concordam ficam do lado do Capitão América, culminando em um embate gigantesco entre eles. Porém, hoje o confronto é entre o lendário filho de Odin, Thor, e o gênio Tony Stark, o Homem de Ferro. E aqui mostrarei a vocês o dia em que o Homem de Ferro aprendeu da pior forma possível a diferença entre um deus e um humano. Então, vem comigo. Mas, antes de continuarmos, não esquece de se inscrever no canal se não é inscrito ainda, deixar aquele like e compartilhar com seus amigos, beleza? Esse embate acontece logo após os eventos de Guerra Civil na HQ Thor Rebirth, ou em português, Thor, o Renascer dos Deuses, volume 1, lançado em 2007. Nessa HQ, Thor estava desaparecido desde os eventos de Ragnarok, onde todos os deuses asgardianos e a própria Asgard foi destruída. Ragnarok é como se fosse o apocalipse para os asgardianos, ou seja, o fim de tudo. Mas aqui, nessa HQ, aprendemos que Ragnarok é um ciclo que não acontece só uma vez, onde todos os deuses do panteão de Asgard, após esse evento, renascem, porém mais fracos, e com o tempo caminham normalmente para outro Ragnarok, em um ciclo sem fim, onde se passa a destruição dos deuses nórdicos. E aqui, iniciamos a HQ e como todos os outros deuses, Thor também entra nesse estado de hibernação e vai para um lugar chamado The Void, ou O Vazio. Seu martelo, Mjolnir, cai em terras americanas, que desperta logo após ser tocado por seu alter ego, Donald Blake, que invoca o Thor da dimensão do vazio e o convence a retornar à vida, pois o destino da Terra seria destrutivo caso o Deus do Trovão decidisse não retornar, e descobre que todos os outros deuses estavam nos corações, almas e mentes dos mortais, sem saber da sua natureza asgardiana, e só precisavam ser encontrados e despertados. Thor é motivado por Donald Blake após ouvir que Asgard existe segundo a sua vontade e que aonde Thor estiver, ali estará o seu povo, ali estará Asgard. E após enfrentar algumas criaturas da dimensão do vazio, Thor se une ao seu Mjolnir novamente e assume seu fardo e decide viver. Logo após vimos que Donald Blake segue rumo a uma cidadezinha em Oklahoma, nos Estados Unidos, e dirige o mais longe possível em uma área totalmente desabitada. E assim, Donald Blake bate seu cajado no chão, tornando-se o poderoso Thor, que gira o seu martelo e dá um grito muito forte dizendo Asgard! Criando uma enorme tempestade nunca vista em nenhum lugar antes. E após girar o Mjolnir e manter essa tempestade por quase uma semana, Thor finalmente pousa e vemos a fabulosa Asgard surgir monstruosa e gigantesca no horizonte, ocupando quilômetros e quilômetros e com suas torres alcançando as nuvens. Porém, um evento dessa magnitude não poderia passar despercebido pelas autoridades locais. E segundo a lei de registro dos heróis, que foi estabelecida em todo o país depois dos eventos de Guerra Civil, Thor naquele momento estaria quebrando a lei. E após ser questionado pelos policiais locais, dizendo que ele não poderia construir naquele solo, Thor com seus poderes do trovão alçam a cidade acima do solo, fazendo com que Asgard flutue. E uma curiosidade é que nesse momento o dono das terras chega para dizer ao Thor que aquelas terras eram particulares, e Thor simplesmente pede para que ele o siga e o leva à sala dos tesouros de Asgard, fazendo com que o proprietário saia dali feliz da vida com uma caminhonete cheia de ouro asgardiano. E após erguer a cidade, falar com os policiais e pagar pelas terras, Thor passa a procurar todos os outros deuses para despertá-los do sono e trazê-los de volta a Asgard. É aqui que o embate entre duas lendas começa. Pois após chegar em Nova Orleans, o Deus do Trovão se encontra com Tony Stark, o Homem de Ferro, que chega dizendo que eles precisam conversar. Tony começa bajulando Thor, dizendo que estava com saudade do amigo e estava feliz em revê-lo. Porém, a única coisa que Tony Stark encontrou foi o silêncio asgardiano.
Stark, arrogante como é, achando que tudo estava sob controle, perde a paciência e joga a real para Thor, dizendo que perante a lei ele não poderia fazer a cidade de Asgard brotar no meio do nada e que o governo não estava nada satisfeito com isso, e diz a Thor que ou ele trabalha para o governo ou ele trabalha contra o governo. E assina a sua condenação quando ameaça Thor, dizendo que pelo fato de Thor estar sozinho em Asgard, ele poderia tomar o lugar ou forçá-lo a movê-la dali a qualquer momento. Thor, sabendo de tudo o que aconteceu durante os eventos de Guerra Civil e principalmente o fato de que Tony Stark criou um clone do Deus do Trovão usando seu material genético, profanando o corpo de Thor, Thor considera isso uma abominação, uma aberração, e em meio a relâmpagos e raios gigantescos, relembra os pecados de Tony Stark e o questiona se era daquela forma que ele definia amizade. Nesse momento, raios começam a rachar o chão e a luta começa. E em um momento de fúria, enquanto Tony Stark ainda falava, Thor o acerta com o Mjolnir, mandando-o para longe. O Homem de Ferro fica enfurecido e diz a Thor que gostaria de fazer aquilo de uma forma mais fácil, mas que Thor não lhe dava opções, e lança um raio mega poderoso saído de suas mãos, mas Thor simplesmente nem sequer sofreu um arranhão e recebeu todo o ataque sem ao menos se mexer. Tony Stark diz então que fará aquilo à moda antiga e parte para cima de Thor, que o recebe com uma martelada mais forte ainda e manda-o para longe. Neste momento, a armadura de Tony Stark estava apresentando falhas e precisava de alguns segundos para repará-la. Então, Tony começa a dizer algumas piadinhas a Thor para ganhar tempo, porém, Thor, sem nenhuma piedade e sem conter os seus poderes, acerta o Homem de Ferro com um enorme raio que destruiu tudo ao seu redor, principalmente a armadura de Tony, que grita cheio de dor e tem sua armadura com falha total de sistema. O Deus do Trovão se aproxima, segura o Homem de Ferro pelo pescoço, arrancando sua máscara e olhando em seus olhos ele diz: "Dê suas ordens e ultimatos a quem escolher obedecer ou for covarde demais para lutar, não a mim. E aprenda novamente a diferença entre um Deus do Trovão e um humano em uma armadura metálica." E após essa fala, Thor ameaça todos os governos, dizendo que se algum mortal, em nome do Estado, se aproximar de Asgard, sem ser convidado, conhecerá o verdadeiro poder do Deus do Trovão. Thor diz a Tony que neste momento se considera neutro em relação aos eventos de Guerra Civil, sobre o registro dos heróis, e pede para que Tony não dê motivos para que ele reconsidere sua posição. Tony Stark, já todo ferrado e com sua armadura com falha total, cheio de dor, ainda tenta convencer Thor dizendo que conseguiria transformar Asgard em uma embaixada e deixá-la em paz. Thor, que nesse momento era visivelmente superior a Tony Stark, diz que isso era suficiente e pede para que Tony vá embora. Porém, Tony, com sua armadura toda danificada, pergunta a Thor como ele poderia voltar à base naquele estado, e Thor simplesmente dá uma das respostas mais épicas a Tony Stark, dizendo: "Caminhe." Depois disso, Thor consegue encontrar um dos mortais que carregava nada mais nada menos que um dos deuses nórdicos mais poderosos, Heimdall, e o desperta de seu sono para levá-lo a Asgard, encerrando assim essa história maravilhosa. Espero que tenham gostado desse vídeo, pessoal, e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Se você gostaria de mais vídeos assim aqui no canal, deixa nos comentários que eu teria o prazer de ler e responder todos, beleza? Mas é isso aí, e a gente se vê na próxima. Meu nome é Cadu Oliveira, esse é o Careca Verso e fui!